Bom dia, e aí, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai iniciar aquela que é a última aula de geografia, né, desse semestre. Na próxima semana vocês já estarão entrando de férias, né? E aí a gente vai continuar com aquele mesmo conteúdo que nós já iniciamos sobre os avanços tecnológicos a favor do meio ambiente, né? Então hoje a gente vai continuar falando sobre a mesma temática, né? E na aula anterior, revendo aqui os slides que a gente trabalhou na aula anterior, né? Que a gente viu que tem várias inovações que contribuem para que os seres humanos tenham uma convivência melhor, né? Com o planeta, né? Com a Terra, com o meio onde eles vivem. Não é isso, pessoal? Então existem tecnologias que contribuem que prejudicam o meio ambiente, que contribuem para destruir o espaço geográfico, o meio onde a gente vive, o nosso meio ambiente, o nosso planeta, o planeta Terra, e existem aquelas tecnologias que ajudam a, a ter a cuidar melhor do meio ambiente, você explorar, mas sem causar prejuízos. E hoje a gente vai citar algumas delas que são muito utilizadas na atualidade, como por exemplo, a primeira aí, ó, tecnologia da informação. A tecnologia da informação ela pode ser trabalhada a serviço do meio ambiente, ou seja, a favor do meio ambiente. Como citar o exemplo aqui do uso de satélites, que contribui muito. O uso de satélites combinado à popularização da internet permitiu que pessoas de todo o mundo evitassem deslocamentos antes vistos como imprescindíveis, né? Pessoas saírem de um lugar para outro, né? Em busca de um local mais evoluído, né? Hoje não existe mais essa necessidade tão grande. A comunicação ela melhorou muito entre as pessoas, né? O uso do GPS, de outros aplicativos de geolocação, contribui de maneira decisiva para a redução da emissão de CO2. Quando o GPS, por exemplo, faz aliás, quando o satélites, tá como exemplo aqui os satélites, que tira aquelas fotos aéreas de locais que queimaram bastante, né? Faz comparação com fotos de outros anos, né? E assim adota-se medidas para reduzir a área devastada ou que sofreu algum prejuízo, né, ambiental. E o GPS também dá essa contribuição, né, demarcando áreas, né, que sofrem problemas ambientais, né, e assim tanto empresas como os próprios governos possam planejar ações que minimizem os problemas. Aqui nós temos o exemplo aqui do GPS sendo usado na atividade agrícola, né? Só um exemplo aqui do uso do GPS, né? Que GPS e satélites estão juntos ali, porque na realidade quem envia as informações para o GPS é o satélite, né? São os satélites, são mais de 20 satélites enviando informações sobre o espaço geográfico para o GPS, né? A energia solar, que é uma energia limpa, que poderá substituir aquelas energias que são consideradas prejudiciais, como o petróleo, a própria produção de energia hidráulica, que também causa prejuízos, né? A energia elétrica hoje é imprescindível para facilitar a vida das pessoas, né? Nesse período de pandemia, muita gente foi para a zona rural, né? E eu tenho certeza que a zona rural ela está mais estruturada, porque eu sei que teve muitas pessoas que investiram na energia solar, que é uma energia limpa. As localidades que não têm energia elétrica, dessa energia hidráulica, né, da rede, muitas pessoas devem ter comprado placas de energia solar.
com o objetivo de... E dessa forma, né, com o objetivo de ter energia em casa, claro, né? E dessa forma está contribuindo com o meio ambiente, que a energia solar ela é muito limpa. No entanto, sua produção pode representar uma... agressão considerável ao meio ambiente, tanto no caso de... Sim, não, isso aqui não tem a ver com energia solar, gente. Eu coloquei, mas não tem. Aqui citou exemplos de outras formas de energia, né? Energia elétrica, aqui está falando sobre energia elétrica, está falando sobre solar, né? Energia elétrica, solar, mas aqui a gente vai citar. A energia elétrica ela é imprescindível para facilitar a vida das pessoas. No entanto, sua produção pode representar uma agressão considerável ao meio ambiente, tanto no caso das termoelétricas, que utilizam a queima de combustíveis fósseis, como carvão, como a das hidrelétricas, que geram enormes impactos na região onde são instaladas. Então, a energia solar ela é colocada como uma alternativa para substituir essas fontes de energias aí, que causam prejuízos ao meio ambiente. Olha aqui. Continuando aqui no outro slide, ainda falando sobre energia solar. Por ser uma energia abundante, a energia solar, e inesgotável, mostra-se uma ótima opção para universalização da eletricidade. Ou seja, levar a eletricidade até os locais mais isolados. Mas como o sol chega praticamente em todos os lugares, então todo lugar pode-se produzir a eletricidade a partir do calor do sol. E o Brasil, por ser um país localizado em quase a sua totalidade entre os trópicos, chamado de país tropical, né? Somente uma pequena parte fica abaixo dos trópicos, que é a região sul, recebe calor o ano todo, né? Essa região que fica entre os trópicos, ela recebe calor o ano todo. Então nós temos um potencial muito grande de produção de energia solar. Dá para ter energia em todos os lugares do Brasil, né? Desde que explore a energia solar, certo? E é uma energia limpa, né? Pelo seu clima propício, em nosso país, a previsão é que em alguns anos as placas solares tornem-se algo comum nos domicílios e até que pequenos investidores vendam esse tipo de energia. Então isso aí, o desenvolvimento da energia solar, a utilização da energia solar é uma tecnologia que está em favor do meio ambiente, né? Porque ela substitui aquelas que causam prejuízo, que nós citamos aqui, né? O caso das termoelétricas, das hidrelétricas, etc. E aí nós temos uma imagem de uma residência que tem no teto, né? As pessoas instalam em tetos, muitos instalam placas de energia solar. E aí dá para funcionar a televisão, computador, dá para instalar a internet se for próximo de uma... Tem internet via satélite hoje, tem como, né? Geladeira, etc. Né? Dá para funcionar, levar uma vida normal, né? Como se tivesse um outro tipo de energia. A diferença é que a energia solar ela não polui, né? Ela não causa prejuízo ao meio ambiente. E assim você pode viver na zona rural, né? Uma chácara próximo da cidade, você morar normalmente, né? Desde que você tenha essa estrutura. Tem os biocombustíveis, que também é outro tipo de energia, outra tecnologia em favor do meio ambiente. Ainda no ramo de fonte de energia sustentáveis, o Brasil apresenta uma produção significativa de etanol. O cultivo de cana-de-açúcar cresceu bastante nos últimos tempos. Que o álcool, que é o etanol, ele é uma energia limpa, né? O prejuízo que pode gerar em torno do álcool é porque áreas que poderiam estar sendo usadas para produzir alimentos estão sendo usadas para produzir cana-de-açúcar, para servir como matéria-prima para a produção de energia. Mas em contrapartida tem a questão do meio ambiente, né, que acaba ficando mais limpo. Além de ser uma fonte renovável de energia, a produção de etanol a partir da cana apresenta um balanço nulo de produção de CO2. O que seria isso, esse balanço nulo? Isso porque durante sua fase de crescimento a planta sequestra
a mesma quantidade de gás emitido durante a fabricação e utilização do combustível. Por exemplo, a quantidade de gás emitido no momento da queima do álcool, um exemplo, né? Ou durante a sua fabricação, os gases, né? A planta cana de açúcar, ela consome, né? Que todo mundo sabe que as plantas, elas consomem o gás carbônico e emitem o oxigênio, né? E no caso é o que acontece. A quantidade de poluente gerado na produção do álcool é consumido pela planta na sua fase de crescimento, pela cana de açúcar plantada para produzir o álcool na sua fase de crescimento. Por isso que existe um balanço nulo, né? Produz quantidade X, mas que é a mesma quantidade que ela, aliás, produz quantidade X de gás carbônico, que é a mesma quantidade que a planta consome durante a sua fase de crescimento, né? E aqui nós temos o exemplo de uma usina de álcool aqui próximo, né? Uma representação aqui, uma usina com um plantio e os postos onde vende o etanol, que é o álcool. E aqui nós temos também o tratamento de água. Existem tecnologias hoje que purificam a água, né? Que tira os resíduos da água. O uso de tecnologia para a purificação de águas residuais é uma das principais tendências do momento. Um bom exemplo refere-se à utilização de processos oxidativos avançados no tratamento de esgotos, capaz de promover a degradação de vários poluentes, resultando assim uma água de excelente qualidade. Olha, outro exemplo de avanço tecnológico em favor do meio ambiente. Aí essa mesma água que foi despoluída, ela pode ser devolvida ao rio, né? Ou pode ser consumida pela sociedade. E aqui nós temos um exemplo de uma estação de tratamento de água, né? E aí a água passa por esse processo de tratamento e é devolvida por rios, ou então consumida pela população. E por aqui a gente encerra os nossos trabalhos aqui no primeiro semestre. Eu queria desejar a vocês um bom descanso. Próxima semana vocês entram de férias, né? Um bom descanso. Se cuidem, né, gente? Nós estamos passando por um período difícil, esse período de pandemia, né? Se saírem de casa, se protejam, né? Se protejam, porque o negócio não está brincadeira, não. Carreguem um frascozinho de álcool, a máscara, né? Sejam conscientes. Principalmente em Alto Parnaíba, já tem muitos casos. E vamos fazer de tudo para que essa doença não chegue até nossas casas. Então Deus proteja cada um de vocês. Um abraço.